Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do Giro de Notícias dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Lembrando sempre que o canal Machão da Gama tem 2 edições diárias. Essa, o primeiro giro de notícias na parte da manhã, e o segundo giro de notícias que chega na parte da tarde, ali, fim de tarde, início de noite, por volta das 6 horas. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto com você, deixando o seu like, que é muito importante, e se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Somos mais de 225 mil vascaínos aqui no canal. Bora buscar os 230 mil aqui? Conto com a sua inscrição. Muita gente assiste e não é inscrito. Se inscreva, é muito importante. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o jogo de amanhã, né? O Vasco volta a campo, enfrenta o Botafogo lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A gente vai falar sobre o interesse do Nacional do Uruguai no lateral do Vasco, Puma Rodrigues. A gente vai falar também sobre o interesse do Vasco em Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Tem um jogador lá de fora que o Vasco tentou a contratação, mas parece que não aconteceu. Enfim, tem bastante coisa aqui para te deixar atualizado. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer comprar produtos oficiais do Vasco da Gama, é só você ir na FUT Fanatics, o QR Code está na sua tela e o link está na descrição desse vídeo, beleza? Todo o site da FUT Fanatics tem desconto para quem vem do canal Machão da Gama. 7% de desconto. Basta você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo, beleza? A FUT Fanatics é a nossa parceira aqui no canal Machão da Gama. Meus amigos, amanhã o Vasco vai encarar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a campo, né? A última partida do Vasco foi a vitória contra o São Paulo antes da pausa da Copa do Mundo. O Vasco deixou ali uma boa impressão. Nesse período, o Vasco não realizou nenhum amistoso, não realizou nenhum jogo-treino, apenas treinamentos ali com o Fernando Diniz. E agora já tem esse adversário duríssimo, né, que é o Botafogo. Botafogo que fez um bom Mundial de Clubes, venceu o PSG, acabou eliminado pelo Palmeiras, né, na segunda fase da competição. E o Botafogo vai estrear técnico novo contra o Vasco. Pelo menos essa é a ideia do Alvinegro, porque o Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, foi demitido após o Mundial de Clubes. Enfim, uma demissão até de certa forma polêmica. E o Botafogo tem como novo técnico o David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. A intenção do Botafogo é realizar a estreia desse novo treinador contra o Vasco da Gama, mas o nome dele tem que aparecer no bid da CBF hoje, ele tem que ser registrado hoje no bid da CBF para poder estar na beira do campo contra o Vasco amanhã. Então ainda não está confirmada a estreia do novo técnico do Botafogo contra o Vasco, mas existe sim a possibilidade disso acontecer. Vasco e Botafogo amanhã, 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha. Aliás, 4 horas não, falei besteira. 6h30, jogo 6h30 lá no estádio Mané Garrincha. Tá confiante na vitória do Vasco sobre o Fogão? Deixa aqui nos comentários que a sua participação é muito importante. Vou falar agora aqui do interesse do Nacional do Uruguai em Puma Rodrigues, porque a situação de Puma Rodrigues voltou a ganhar destaque nos bastidores de São Januário. O lateral direito do Vasco da Gama tem sido especulado como possível reforço do Nacional do Uruguai, clube tradicional, né, do país vizinho. Diante dessa repercussão, o canal Vasco, em parceria com o VDGcast, entrou em contato direto com Flávio Percheman, vice-presidente do Nacional do Uruguai,
para entender essa situação. Segundo o dirigente uruguaio, existe sim interesse do Nacional no jogador, mas nenhuma proposta foi feita até o momento. A tendência, porém, é que uma movimentação sobre isso ocorra nas próximas semanas. Puma Rodrigues teria o desejo de deixar o Vasco nessa próxima janela de transferências, já que ele é reserva, né, de Paulo Henrique, tem poucas oportunidades no Vasco e na cabeça dele ele precisa atuar mais para ter chances de disputar a Copa do Mundo no ano que vem com a seleção do Uruguai. A direção do Vasco já está ciente dessa situação e aguarda, né, para ver se vai chegar ou não uma proposta do Nacional do Uruguai por Puma Rodrigues. A gente também aguarda aqui, tendo informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Vou falar agora sobre um jogador que o Vasco tentou contratar, mas não conseguiu. O Vasco fez proposta e tentou a contratação do atacante Carlos Andrés Gomes, do Rennes, da França. O Vasco tentou por empréstimo essa negociação, mas o time francês respondeu que só aceitaria negociar o atacante se fosse através de uma venda. Com isso, o Vasco, que neste momento está priorizando contratações de jogadores por empréstimo ou jogadores livres no mercado, como foi o caso de Thiago Mendes, não avançou nas tratativas sobre o colombiano de 22 anos. Então o Vasco fez uma proposta de empréstimo, o Rennes recusou e respondeu dizendo: olha, a gente aceita vender, emprestar a gente não quer. E aí o Vasco se retirou da negociação, porque no momento está priorizando contratar por empréstimo ou jogador livre de contrato. Um outro assunto que chamou a atenção no noticiário vascaíno desde ontem é o possível interesse do Vasco da Gama no atleta Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. O Vasco estaria de olho na contratação de Ganso para reforçar o meio-campo. Segundo a apuração do jornalista Guilherme Palese, o Guipa, lá da Rede TV, o Vasco demonstrou interesse em PH Ganso, camisa 10 do Fluminense, e teria até feito ali os primeiros contatos. É importante ressaltar que o Ganso já completou 7 jogos pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. Portanto, seria uma transferência somente para 2026 ou ele chegaria só para jogar a Copa Sul-Americana, o que não faz nenhum sentido. De acordo com a apuração do jornalista, o técnico Fernando Diniz pode ser peça-chave para o avanço do Vasco nessas tratativas. O treinador mantém boa relação com Mário Bittencourt e deixou o Clube das Laranjeiras com as portas abertas. Diniz enxerga que Ganso está sendo fritado internamente no Fluminense e acredita ali que uma mudança de ares poderia ser positiva para o atleta. Vale lembrar que o meia se desentendeu com o Renato Gaúcho durante o Mundial de Clubes. Aos 34 anos de idade, Ganso está na 6ª temporada consecutiva lá no Fluminense. Apesar dos títulos e da idolatria, ele perdeu espaço no elenco atual. Enfim, é uma negociação muito difícil de acontecer. Eu estou fazendo o meu papel aqui de passar para você a informação que está correndo aí nos bastidores, mas eu sinceramente acho muito difícil que aconteça. Não acredito que o Fluminense libere o Paulo Henrique Ganso para o Vasco da Gama e também não acredito que o Ganso teria esse desejo de ele já está no fim da carreira, né? 34 anos, é ídolo lá do Fluminense, de queimar uma idolatria que ele tem lá no Fluminense para jogar num rival, né? Então, assim, acho que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas fique registrado esse possível interesse, né, do Vasco e Fernando Diniz em Paulo Henrique Ganso. Para fechar esse vídeo, Lloyd Augusto está de volta. Ele que havia sido liberado para resolver problemas particulares lá na Angola, né? A mãe dele sofreu uma grave doença, né? E ele foi lá para prestar auxílio à família, etc e tal. Lloyd Augusto está de volta e já treinou normalmente com os companheiros. Não deve ser relacionado para o jogo de amanhã, porque perdeu muitos treinamentos, mas a partir da próxima rodada deve estar à disposição novamente. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!